Cada história pode ter muitas versões. Algumas vezes é impossível apontar vencedores, heróis ou criminosos incontestes, sobretudo quando se tem visões de mundo opostas e que levam a ações extremas. De um lado, o aparelho repressor das ditaduras, que garantia a manutenção do poder. De outro, os que resistiram à repressão, seja pela luta armada, como o caso das guerrilhas urbana e rural, seja por outras formas de resistência à repressão do Estado, como fizeram os políticos, servidores públicos civis e militares, estudantes, operários camponeses e integrantes de movimentos populares, entre outros. Afinal, como relacionar a repressão do Estado com as aspirações legítimas da sociedade por justiça, liberdade, cidadania? No Brasil, entre 1946 e 1985, houve apenas 4 presidentes eleitos democraticamente. 4 décadas que ajudaram a escrever a história recente do país. Anos de chumbo, supressão de direitos e garantias fundamentais, cassação de mandatos, prisões arbitrárias, tortura, desaparecimentos, mortes. Estado de exceção como modelo de governo. A resistência às ditaduras uniu brasileiros com origens e histórias de vida bastante distintas, mas que compartilhavam ideais democráticos e tinham em comum um projeto de nação, inviabilizado diversas vezes com a democracia interrompida. Foi a resistência e a luta pela anistia e pela redemocratização que colocaram fim, em 1985, à ditadura militar, iniciada 2 décadas antes. Hoje, a consolidação do regime democrático permite reconhecer e anistiar politicamente brasileiros e brasileiras que se tornaram vítimas do aparelho repressor do Estado entre 1946 e 1988. Homens e mulheres que foram prejudicados em seu direito à insurreição contra a tirania, mas também a privação dos direitos fundamentais, o direito à vida, às liberdades, à segurança pessoal, perseguidos de um passado recente que não pode se repetir jamais. Faz tempo que a gente sarou. Nós temos muitos amigos. É isso que sara a gente. É a solidariedade. Criada em 2001, a Comissão de Anistia, órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da Justiça, é responsável por examinar os requerimentos de anistia e assessorar o ministro em suas decisões. A Comissão de Anistia é formada por, no mínimo, 20 conselheiros de diversas regiões do país, designados pelo Ministro da Justiça. Um desses conselheiros é representante do Ministério da Defesa, indicado pelo próprio ministro, e outro dos anistiados. Os conselheiros prestam serviço público relevante, sem qualquer remuneração. A Comissão de Anistia tem uma importância extraordinária para a democracia e para a construção da República no país. Porque é através dos julgamentos da Comissão de Anistia é que o Estado democrático de direito visita as pessoas, relaciona-se com as pessoas, constrói através de uma relação com as pessoas que lutaram pela liberdade, pela justiça social, contra o autoritarismo, para dizer a elas que o Estado quer retribuí-las. Esta retribuição não significa ter um juízo de valor sobre os atos políticos que foram feitos, sobre os métodos adotados, e nem visa revisar, por assim dizer, a história. Visa é trazer à tona, para que todos conheçam, aquilo que foi a luta pela liberdade e pela democracia e retribuir as pessoas, reconhecer que as pessoas tinham o direito de lutar pelo seu futuro, lutar pelo futuro do seu país, pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro da República. É por isso que esse trabalho que está sendo feito é um trabalho fundamental para a consolidação do Estado de Direito Democrático no Brasil. O surgimento da Comissão de Anistia remonta à luta pelo Instituto da Anistia Política, que se tornou lei ainda durante a ditadura militar em 1979. Atualmente, qualquer cidadã ou cidadão brasileiro perseguido politicamente entre 1946 e 1988 pode requerer junto à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça sua anistia política.
Além de julgar processos individuais de requerimentos de anistia política, a comissão promove sessões temáticas para que os anistiandos reunidos em grupos tenham a oportunidade para a apresentação de suas teses aos conselheiros. Em cada sessão temática, anistiandos divulgam documentos e opiniões que consideram importantes para o julgamento de seus requerimentos. As sessões permitem resgatar a história recente do Brasil e daqueles que lutaram pelo fim dos regimes repressivos e autoritários ou foram vítimas de perseguições políticas. Em 68, eu termino sendo preso com a minha então esposa, com os meus filhos. Os meus filhos tinham 4, 5 anos. Um outro amigo meu também é preso com a sua esposa e a sua filha. E nós ficamos então presos aí durante quase 6 meses, sendo que as crianças de 6, 4 e 3 anos ficaram presos 4 meses e meio. Foi uma situação que demonstra o clima que nós vivíamos no país. Nos afastaram do sindicato em 1979, interviram no nosso sindicato, afastaram a diretoria. Depois de muita negociação, nós voltamos ao trabalho, aí fomos para a greve de novo em 80, o que ocorreu? Aí em 1980, simplesmente interviram no sindicato, caçaram toda a diretoria e nos enquadraram na Lei de Segurança Nacional. Fomos julgados 2 vezes lá na primeira instância, fomos julgados no Superior Tribunal Militar aqui em Brasília. Depois de muita luta, isso sobre o processo de condenação para mim, para o Lula e para mais 11 companheiros, fomos 13. Eles abriam até caixa de fósforo, reviraram a casa toda para ver se tinha arma, livros, levaram todos os nossos livros, eles levaram tudo. Eu fui levada para um cubículo, né? Uma solitária. Passei 58 dias nessa solitária, só saía de lá para ser torturada. Né? Eram choques elétricos, era pau de arara, né? O choque elétrico, eles davam choque elétrico no ouvido, nos órgãos genitais, estava a gente nua e nos seios, entendeu? Então eram os métodos mais atrozes, né? Além de promover a autuação e o julgamento de pedidos de anistia política, a Comissão de Anistia desenvolve 2 outros eixos de trabalho: a educação e a memória. O projeto Anistia Política, Educação para a Cidadania, Democracia e os Direitos Humanos é uma das iniciativas que a comissão desenvolve na área de educação. Seu objetivo é ampliar e aprofundar a dimensão pedagógica e educativa da comissão, contribuindo para uma formação histórica, humana e política, especialmente da juventude, além de contribuir para o exercício de novas formas de democracia e cidadania. Outras iniciativas são o projeto Anistia Cultural, em que ocorrem sessões especiais de julgamento, o Prêmio Nacional de Monografia sobre Anistia Política, o Seminário Internacional, 30 anos da anistia no Brasil e o Portal da Anistia na Internet, além da publicação de materiais educativos e de divulgação. A partir de 2008, a Comissão de Anistia começou a visitar diferentes regiões do país e tem firmado parcerias para o desenvolvimento de seu projeto de educação em direitos humanos. São as Caravanas da Anistia, que devem percorrer todos os estados brasileiros, a fim de mobilizar a sociedade, difundir os trabalhos desenvolvidos pela comissão, disseminar o conhecimento e promover a cidadania e a democracia. O lançamento do projeto Caravanas da Anistia aconteceu no dia 4 de abril de 2008, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, nas comemorações de seu centenário. Em homenagem ao centenário da ABI, foram julgados processos de jornalistas perseguidos politicamente. Foi a primeira vez que a Comissão de Anistia realizou julgamentos fora de Brasília. Até 2010, serão realizadas caravanas da anistia no Brasil e no exterior, em países que também viveram ditaduras. Durante as caravanas, acontecerão seminários, campanhas de arrecadação de documentos e sessões extraordinárias de julgamento. A Comissão de Anistia, ela é uma espécie de um tribunal da história. E nós lidamos no cotidiano com um conteúdo de processos que envolvem relatos dramáticos
de episódios da história brasileira que até então não foram desvelados. E com isso, dentre os nossos projetos principais, desse projeto que nós chamamos de projeto educativo, está as Caravanas da Anistia. Com as caravanas nós pretendemos, em primeiro lugar, levar a Comissão de Anistia para resgatar a dignidade do perseguido político no local onde ela foi ferida, no seio da sua comunidade. Em segundo lugar, promover uma maior transparência dos trabalhos da própria Comissão de Anistia, tornando público os seus julgamentos. Em terceiro lugar, levar a massa da juventude brasileira uma parte dessa história, a fim de que nessas sessões de julgamento reais, as quais nós estamos realizando em cada um dos cantos do nosso país, nós possamos conhecer um pouco mais da nossa história. E a outra dimensão que nós estamos agregando ao trabalho da Comissão de Anistia é aquela dimensão que nós chamamos de dimensão histórica. Para isso foi concebido um projeto de um memorial que, entre tantas atividades, terá como objetivo específico a preservação da nossa memória. E para isso nós pretendemos constituir um centro de documentação, criar e construir um memorial da anistia política brasileira, criar um centro de informações virtual, onde vai conter todas as informações relativas aos processos de anistia, aos quais lidamos cotidianamente dentro da comissão. A Comissão de Anistia começa a organizar seus arquivos, compostos por mais de 60 mil processos, material de consulta que, em breve, vai estar à disposição de todos os brasileiros. A organização da memória institucional da Comissão de Anistia, além de contar parte da história recente do país, também estimula a reflexão sobre períodos de restrição das liberdades políticas. A criação do Memorial da Anistia Política no Brasil garantirá o direito à memória e ampliará a transparência sobre os prejuízos sofridos pelas vítimas dos regimes autoritários. O Coronel Bonet, como era de sua índole e formação, de maneira ríspida, alegou que eu era subversivo, agitador e comunista tal qual os outros, por isso que eu me negava a denunciá-los. Eu era muito nova, né? Ainda com 16 anos, e todo o nosso grupo de amigos, de jovens, que acreditávamos que era possível, num esforço conjunto, a gente mudar, né, o Brasil, mudar aquela realidade e conquistar uma democracia. A opção da resistência armada não foi uma opção fácil nem indolor. Ela nos trouxe perdas pesadas, né? Minha mãe foi presa, torturada, meu pai não, foi para o exílio, meus irmãos foram assassinados, eu mesmo fiquei ainda no Brasil até 73. A Comissão de Anistia é dona de algumas das páginas mais bonitas da reconstrução da democracia no Brasil. Lá estão os processos de quem resistiu ao autoritarismo. E tem a história dessas pessoas. Algumas deram tudo que tinham, deram até a sua vida para que o Brasil voltasse a ser uma democracia como nós conhecemos hoje. Eu acho que o trabalho da Comissão de Anistia recompõe a história da democracia no Brasil e recompõe a história de tantos heróis anônimos que nós temos e nem percebemos. Elas não cometeram crime, porque é legítimo se insurgir contra um governo usurpador e ilegítimo. E foi isso que elas fizeram durante a ditadura. Estimular o diálogo entre o passado e o presente, dando voz aos perseguidos políticos, outrora cerceados pelas mordaças do autoritarismo. Anistiar politicamente os cidadãos brasileiros que se opuseram à repressão do Estado, lutando pela democracia e pela cidadania, ou contra atos institucionais que os amordaçaram e os impeliram à resistência armada, e que foram perseguidos politicamente. É o reconhecimento do Estado brasileiro pelos atos de violação que cometeu contra os direitos humanos no período de exceção. Anistiar politicamente aqueles impedidos de exercer sua profissão, de desempenhar suas funções, é resgatar nosso passado. Uma história de luta para que direitos e garantias fundamentais fossem assegurados a todos, irrestritamente.
História que um dia opôs brasileiros de visões distintas em busca da realização de seus ideais. Uma história que sempre precisa ser lembrada, para não se repetir jamais.